E salve o tricolor paulista! Rick aqui para falar dessa vitória contra o Juventude. Que vitória maravilhosa, vitória gostosa, nossa, que sufoco também, né? Mas ganhamos, isso que importa. Mais um dia normal, mais uma quinta-feira aleatória na carreira de Luciano da Rocha Neves, decidindo mais um jogo para nós. Mas vamos falar com calma desse jogo, vamos fazer o pós-jogo, falar minha opinião, o que aconteceu. Então vamos embora, vamos falar um pouquinho desse jogo como um todo, né? Primeiro de tudo, o São Paulo foi com uma escalação diferente do que era imaginado, né? O Wendel poderia sim ganhar a vaga ali do Wendel. O Wendel poderia ganhar a vaga do Enzo, né? Perdão. Por esse fato de que ele jogou muito bem contra o Corinthians, então isso foi até que esperado, mas do nada veio um Sabino no lugar do Alan Franco. E isso, de certa forma, deixa o São Paulino preocupado, porque o Alan Franco é muito bom de bola, mas o Alan Franco estava no banco. Eu chuto fortemente, o Crespo deve responder em coletiva já, né? Tô gravando esse vídeo 9h30, então o Crespo ainda não deve ter nem feito a coletiva dele. Então o Crespo deve responder isso em coletiva já, mas creio que o Alan Franco tenha sentido cansaço ou sentido algum desgaste. Algum exame ali deve ter detectado que o Alan Franco estava um pouco mais cansado. Então, em virtude disso, creio fortemente, né, que o Alan Franco tenha sido poupado e entrou o Sabino. Já adianto, Sabino fez uma partidaça, muito bem, muito seguro, criou algumas boas jogadas, foi bem no ataque também ajudando, então deu tudo certo, o Sabino fez uma partidaça, muito boa partida mesmo do Sabino. Quando critica tem que criticar, mas quando faz uma boa partida tem que elogiar, Sabino hoje fez uma partidaça. Então essa foi a grande mudança e o São Paulo veio com o Alisson ali jogando efetivamente como aquele meia no lugar do Oscar. Falando do jogo, particularmente eu não gostei do Alisson nessa posição, acho que o Bobadilla ainda rende mais perto da área, eu vou insistir nisso ainda, eu acho que essa troca só do Alisson com o Bobadilla, o Alisson vir jogar um pouquinho mais pra trás e o Bobadilla um pouco mais na frente, eu acho que vai dar muito bom nesse período em que a gente vai ficar sem Oscar. Então, acho que quando voltar o Lucas deve ganhar essa posição no meio, deve fazer um meio ali, partindo do meio com o Luciano e o André Silva na frente, mas eu acho que enquanto não tem Lucas, enquanto não tem Oscar, o Bobadilla acho que faz melhor essa função. Só um comentário aqui. Mas falando do jogo em si, São Paulo começou o jogo, na minha concepção, jogando melhor. São Paulo teve mais posse de bola, teve o domínio das ações. É impressionante, né? Eu acho que faltava um padrão no São Paulo, todo mundo falava muito isso, que faltava um padrão tático no São Paulo. Como que o São Paulo joga, como que o São Paulo constrói as jogadas. E você começa a perceber que tem esse padrão, né? O São Paulo joga um pouco pelo meio, esse meio, ele com o Luciano, o André Silva, eles confundem os zagueiros, acaba puxando um volante um pouco mais pra trás pra fazer essa sobra. Nisso sempre sobra um ala. Então o Cedric tem muita oportunidade, apesar do Cedric não ter feito uma boa partida, errado quase todos os cruzamentos. Eu acho que tinha mais potencial ali pra ser explorado. O Wendel fez uma partida ok, ele foi bem, mas assim, não foi um grande destaque. Mas o nosso meio-campo tá sendo o motor do time. Bobadilla, pra mim, mais uma partida onde ele colocou a bola embaixo do braço e falou: eu sei jogar muita bola, fica tranquilo. Que jogador é Bobadilla? Aonde tava o Bobadilla com o Zubeldia? Porque sempre que ele entrava mal. Não dá pra entender, né? Mas enfim, Bobadilla muito bem, muito bem. Baita de um jogador, tá fazendo muita diferença nesse esquema com o Crespo. Então, nesse primeiro tempo, acho que o São Paulo tomou boa parte das ações. Teve uma chance com o Bobadilla que o goleiro faz uma defesaça. Teve uma chance com o Luciano que ele chuta pra fora. Teve uma outra chance, se eu não me engano, com o Wendel. Mas o São Paulo teve umas 3 chances no primeiro tempo onde o goleiro fez boas defesas, né? E aí já começa aquilo, putz, mano, não é possível contra nós, o goleiro vai virar o Neuer, né? E aí, nisso, o jogo foi indo, o Juventude até melhorou entre ali os 38, 42 minutos. Acho que o Juventude foi melhor durante uns 5, 7 minutos de jogo. Teve umas oportunidades ali. É bem verdade que o Rafael não fez nenhuma grande defesa, não foi exigido muito nenhuma vez, mas teve umas bolas que rondaram a área ali, ele precisou sair de soco em alguns cruzamentos. Então o Juventude conseguiu tomar um pouquinho, mas no final do jogo a gente teve mais oportunidade. No final do primeiro tempo teve mais algumas oportunidades onde o São Paulo não estava aproveitando. Nenhuma chance clara, isso precisa ser bem dito, né? Mas algumas chances com potencial de fazer gol. Então, no fim foi o Alisson que chutou aquela bola no primeiro tempo, que o goleiro fez uma defesaça também. Então foi Alisson, Bobadilla e Luciano que tiveram as 3 grandes oportunidades ali do primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o jogo volta mais morno do que o que tá. Na verdade, o começo do segundo tempo é bom, o São Paulo pressiona um pouco mais. São Paulo tem algumas chances, o Wendel chuta uma bola que eu acho que ele quis pegar de 3 dedos, mas ele pega um pouco a parte de dentro do pé, então a bola vai saindo, ao invés da bola ir entrando. Quase faz um golaço.
Mas aí o jogo fica meio morno num determinado momento, fica meio e o São Paulo não cria mais muita coisa, o Juventude não cria mais muita coisa, fica um jogo muito brigado, onde o Cédric segue tendo muita oportunidade, o Cédric não estava bem no jogo. Eu acho que o Crespo vai relativamente bem, deu muito certo, mas eu acho que poderia ter outra substituição mais plausível, mas o Crespo saca o Cédric, coloca o Rodriguinho, que entrou tentando, mas não entrou tão bem assim, errou algumas bolas, mas ele entrou tentando, o que foi importante, e desloca o Bobadilha lá pra fazer essa ala direita. E o Bobadilha funciona lá, o Bobadilha funciona em qualquer lugar, parece. O Bobadilha parece que virou outro jogador. E o Bobadilha nessa posição, ele acaba funcionando um pouco mais, o lado direito consegue construir um pouquinho mais. Depois disso, né, o Crespo ainda faz mais substituições, coloca o Ferreirinha no lugar do André Silva. Eu, honestamente, por mais que o André Silva não estivesse fazendo uma boa partida, eu não tiraria ele porque o São Paulo precisava de gol. Eu teria tirado um zagueiro, ou de repente mais um volante, colocaria o Ferreirinha pra jogar, enfim. Eu teria feito algo diferente, inclusive na troca ali que ele coloca o Bobadilha pra jogar lá pela ala direita. Eu acho que eu teria ido de Lucas Ferreira pra jogar lá e fazer essa ala. Mas dá certo. As substituições que o Crespo faz dão certo. O Ferreirinha lá na frente, eu acho que ele é mais instigante, ele tende a ir mais pra cima, ele tende a fazer mais jogadas. E numa dessa ele acha, assim, tira da cartola uma jogada onde ele constrói, inclusive, com o Wendel, né, ali numa passagem de bola, que, assim, é bizarro o que ele faz. A perna do jogador só estava aberta, nada, passava só a bola. Ele dá um rolinho que, assim, é humilhante pro jogador. Rola a bola pro Marcos Antônio, e aí acho que todo torcedor ficou desesperado ali naquele momento, falando chuta, chuta, chuta. E o Marcos Antônio faz muito bem, muito bem. Porque eu acho que se o Marcos Antônio chuta aquela bola, o zagueiro tava chegando dando carrinho, o goleiro já tava fechando ali, poderia ser que fizesse o gol, porque tava muito próximo, mas a bola que ele dá pro Luciano, ele fala, Luciano, faz lá o que você sabe fazer, meu querido. Eu não vou me comprometer aqui chutando essa bola e perdendo esse gol, e você tá numa condição melhor. Faz o gol aí. E ele rola a bola pro Luciano, aí acabou, né? Aí, coisa maravilhosa. Luciano faz o gol decisivo mais uma vez, numa jogadaça. Precisa ser dito. Nem acho que o Ferreirinha fez uma partidaça, mas só essa jogada valeu a entrada dele. Ele simplesmente dá um rolinho no cara, absurdo. E é pra isso que o Ferreirinha tá lá, né? É pra isso que a gente tem os pontas, pra tentarem mais dribles, pra irem mais pra dentro. E o Ferreirinha faz isso muito bem. Acha esse drible, acha o Marcos Antônio com muita condição de finalizar, e o Marcos Antônio é muito, muito, muito inteligente. O Marcos Antônio, numa excelente partida novamente, toca a bola no Luciano, que faz o gol, decide mais uma vez o jogo pra gente. E aí, o final do jogo, o São Paulo teve a, digamos assim, reestreia do Luan, né? Porque fazia tanto tempo que ele não jogava que eu vou considerar uma reestreia aqui. O Luan volta a entrar, o Pablo Maia também entra, então o Crespo fecha mais a casinha, o Wendel tava cansado, tirou e colocou o Enzo, e o São Paulo sabe controlar bem o final do jogo ali, não sofreu nesse final do jogo. Eu achei que poderia ter uma pressão do Juventude, mas o São Paulo soube segurar um pouco mais a bola, ter ali mais posse no final, cavar umas faltinhas pra mascar o jogo e garantir esse 1-0 que foi importantíssimo. Estamos em 12º, nos afastamos ali do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento, ficam numa posição um pouquinho mais confortável. São Paulo tem um jogo agora importantíssimo novamente contra o Fluminense em casa, que se ganha, dá uma afastada ainda mais da zona de rebaixamento, pode ganhar mais posições. Então, assim, esse jogo foi fundamental para as pretensões de São Paulo. Eu falei isso algumas semanas atrás, que o São Paulo precisava ganhar de Corinthians, ganhar do Juventude e fazer 7 pontos nesses 3 jogos, né? E talvez 9, para justamente ir um pouco mais para a parte de cima da tabela e não se preocupar em colocar os titulares na Copa do Brasil, que, pô, a gente vai pegar o Atlético Paranaense numa péssima fase, jogando em casa o primeiro jogo, e a gente tem que amassar o Atlético Paranaense para garantir o resultado já e garantir as quartas de final, porque isso dá dinheiro. E para a situação atual do São Paulo precisa avançar na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, então o São Paulo pode ir até garantindo uma vitória contra o Fluminense e até tranquilo, digamos assim, para jogar o jogo da Copa do Brasil, praticamente sem pressão, numa excelente fase, 2 vitórias seguidas. Então, que vitória! Acho que destaques do jogo, não tem como não falar do Sabino. Para mim, o Sabino saiu jogando muito bem, desarmou quando tinha para desarmar, fez a cobertura, ganhou da corrida nos zagueiros. Sabino, para mim, o principal da zaga. Vou falar zaga, Sabino, me enrolei aqui, mas Sabino, principal da zaga. O Bobadilha, o rei do meio-campo, jogou demais de novo. Excelente partida do Bobadilha e ainda conserta o lado direito, que não estava rendendo tanto com o Cédric. O Ferreirinha e o Marcos Antônio, destaques pela jogada do gol. E o Luciano fez o gol, né? Não tem como não falar do Luciano, decisivo mais uma vez. Então, vitória importantíssima.
Tava em live, pô, mais de 200 pessoas colaram na live lá no TikTok, colaram gente aqui no YouTube também. Então, já não esquece de dar essa moral. Domingo também live de novo, né? Pra acompanhar o jogo do São Paulo. Domingo às 4 tem jogo, umas 3h40 a gente deve estar abrindo a live aí. Então não esquece de se inscrever aí no canal, de dar o joinha, de dar essa moral. Tamo rumo a 500 inscritos aí, quero bater esses 500 inscritos. Quero bater 1000 até o final do ano. Será que dá? Vocês acreditam? Me ajuda aí. Não esquece de dar moral. Se gostou do conteúdo, deixa o like, recomenda pro amigo. Se não gostou do conteúdo, fode com o inimigo, manda pra ele. Tamo junto demais. E vamos, São Paulo. Que vitória!